das paz. Desculpa minha voz de locutor hoje. Isso é motivo do pólen. Muito pólen, muita alergia. Se eu tossir também, você já desculpa antecipadamente. Eu estou enfrentando uma resistênciazinha com pólen essa semana. Mas é um privilégio nós podermos juntos mais uma vez aqui, celebrarmos o nosso Deus. E a semana passada a gente começou uma história aqui em João, capítulo 4, e a gente vai terminar essa história hoje. Mas antes de terminar a história, é bom a gente fazer um feedback aqui para lembrar um pouquinho para vocês. A história mostrava uma pessoa com sede de água natural e uma pessoa com sede de água espiritual. Vocês lembram? A mulher samaritana. Então Jesus está perto do poço. O poço é famoso, não é qualquer poço de vila. Era o poço de Jacó. Era um poço muito importante ali em Samaria. Jesus chega ali com sede e encontra uma mulher sozinha retirando água. Não muito natural, porque a hora que Jesus chega ali são meio-dia. Não é uma boa hora para tirar água. O sol está muito quente, a água não está muito fria. Então, ela está ali porque ela é uma pessoa não muito benquista. Ela é uma pessoa que a sociedade não vê muito bem. Jesus vai mostrar isso depois com algumas perguntas que faz. Jesus pede água para essa mulher, embora Jesus estivesse com sede de água natural, a mulher ali é que é a sedenta da história. Ela tem muita sede e Cristo vai oferecer a ela uma água que vai matar a sua sede espiritual. Cristo então oferece essa água para ela, para saciar a sede. Jesus então diz àquela mulher que ele pode fazer isso por ela, porque ele é o Messias, tão aguardado pelo povo de Deus. É interessante que nós não vamos ver em nenhum outro momento da Bíblia Jesus sendo tão claro a respeito de quem ele é. Vocês lembram, e nós vamos ver isso no final do Evangelho, quando Pilatos prende Cristo. E Pilatos, o grande governador, cara bambambam, chega para Jesus e pergunta: tu és o Cristo? Jesus olha para ele e diz: tu dizes. Jesus em nenhum momento é direto para revelar que ele é Jesus, como ele é aqui para essa mulher. Ele diz: você espera o Messias? Ela diz: nós esperamos o Messias. Jesus olha para ela e diz: eu sou. Eu que falo com você sou o Messias. Então nessa hora a conversa é interrompida, porque os discípulos chegam com as quentinhas. Eles tinham ido comprar quentinha lá na cidade. E aí Jesus está perto do poço, esperando as quentinhas chegarem. E enquanto as quentinhas não chegam, Jesus conversa com essa mulher. Essa mulher agora olha para Cristo espantada com aquela revelação. E aí os discípulos chegam, ficam de canto olhando assim. E eles começam a ter uma discussão entre eles. Ele está conversando com uma mulher. Ele está mesmo aqui sozinho no poço, falando com uma mulher. E aí às vezes a gente se pergunta: mas por que, né? Por que não podia falar com a mulher? Então nós vamos ver algumas coisas interessantes na história de hoje. Uma é que os discípulos ficam intrigados porque Jesus era um rabi, era um mestre. E as leis rabínicas da época tinham alguns ensinamentos interessantes. O rabino não falava com a mulher em público, nem com a mulher dele em público. Então era uma regra rabínica, que a mulher não era feita para você discutir teologia com ela. Não era feita para você ensinar ela. Então o rabino não falava com as mulheres em público. E aí os discípulos falam: peraí, mas ele é rabi e ele está conversando com uma mulher? Tem uma coisa errada. Outra coisa que veremos aqui, que aquela mulher, ao ir embora, o texto diz claramente, nós vamos ver, que ela deixou para trás a água. Então veja, ela sai da cidade, dá uma pernada levando um jarro para pegar a água
para voltar para casa, porque a água vai ser útil, ela precisa da água lá para fazer alguma coisa. Mas o texto diz que a mulher deixou para trás o seu cântaro. Não é que ela esqueceu, ela só decidiu deixar e voltou. Por que será? Por certo, ela achou uma água mais eficiente do que aquela que ela veio buscar. Então aquela se tornou secundária. Ficou lá para Jesus e os discípulos beberem. Uma coisa que nós vemos aqui, os discípulos insistem que Jesus coma algo. Eles chegaram com as marmitas, está aqui. Jesus, está na hora do almoço, meio-dia. Sua marmita aqui, o senhor pediu almôndegas, está aqui. Come, Jesus. Está na hora de comer. E essa insistência deles é porque, nós fomos fazer um trabalho. Não é ruim quando você faz o trabalho para alguém não está nem aí pelo que você fez. Os discípulos se sentiram assim. A gente saiu daqui, foi lá no centro, deixamos o senhor aqui, fomos lá no centro, lá na Dona Maria, marmiteira, longe pra caramba, pegamos as marmitinhas, viemos aqui, o senhor fez o pedido, a gente esperou a Dona Maria fritar o ovo, o senhor queria estar aqui, agora toma, come. E é interessante porque Jesus diz, não vou comer. Não quero comer. E eles parecem que ficam um pouco indignados com isso. Outra coisa que nós vamos ver nesse texto. Jesus aproveita essa ideia de algo para comer para ensinar os discípulos algo importante. Ele diz, vocês querem que eu coma essa comida, mas eu quero dizer para vocês que é uma comida mais importante do que essa. Então veja, Jesus aproveita o momento, tudo que está em volta dele, os discípulos com aquela ênfase da comida, para apresentar aos discípulos uma comida que é mais importante do que aquela que está na marmitinha deles. O que será? Nós vamos ver também no texto que Jesus diz, bom, hoje a gente não sabe muito disso. Eu tenho até dúvida se as crianças sabem de onde vem o leite. É da caixinha. Não é? Papai vai lá no supermercado e compra a caixinha. E a caixinha traz o leite para casa. Eu acredito que nessa geração, se algumas crianças souberem que o leite vem da vaca, elas não tomam. Quem aqui já ordenou vaca assim, tomando um copinho? Ninguém? Olha, tem alguns raízes aqui. Tem alguns raízes aqui. É horrível, viu, gente? Eu detestei a experiência. Mas tem gente que gosta. Põe a canequinha lá, tira o leite, põe o todinho e já manda, né? Ou manda puro mesmo. Mais raiz ainda, né? Manda puro mesmo pra dentro. Se você não é acostumado, você vai saber que vai dar uma dor de barriga, tá nada. Pastor, tem água aqui. Filho, obrigado. Então, Jesus aproveita isso para dizer o seguinte, olha, para você comer, para você ter o que comer, adivinha? Alguém precisa plantar, alguém precisa colher. O arroz não nasce bonitinho naquele saquinho no supermercado. O feijão não dá ali na prateleira do supermercado. Acabou um pouquinho, aparece mais feijão. Não sei quantos aqui já viveram em roça, ou tiveram essa experiência do plantar, né? Eu tinha um tio meu que ele tinha umas terrinhas lá na cidade e ele gostava muito de plantar. E aí teve um tempo que eu morei com ele para ficar mais perto lá para estudar, e ele me levava para a roça. E ele dizia, hoje nós vamos lá para a roça, vocês vão nos ajudar lá no fim de semana. O que você vai fazer no fim de semana? Jogar bola? Não, vai para a roça. Você vai trabalhar lá. Então a gente plantava mandioca, feijão, pimenta, plantava um monte de coisa lá na rocinha dele. Tomate, são uns pezão de tomate, verdura. Então adivinha, para você ter alimento na sua mesa, alguém plantou, alguém colheu. E aí Jesus vai usar isso para dizer para aqueles camaradas que estão com a marmita na mão, seguinte, tem que plantar e tem que colher para você ter esse alimento.
Mas, de novo, Jesus não está falando da marmita, embora os discípulos vão achar que é. Os discípulos estão bem perdidos ainda na conversa. Mas eles vão entender. E no final da conversa, a mulher volta para a cena. Por isso que eu disse que a conversa que nós tivemos na semana passada termina hoje. Então vamos ver esse texto, que é bem interessante. Está em João capítulo 4, versículo 27 até o 42. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem aí no seu smartphone, o texto está no boletim. Você pode acompanhar por lá. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma! Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para ele comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Porém lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz, ele revelou a minha vida. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que seja o teu Espírito a ministrá-la em nossos corações. Que possamos entender esse diálogo de Cristo com os discípulos, a chegada do povo, a volta desta mulher, toda a história e contexto que aconteceu em Samaria. Que o Senhor traduza isso aos nossos corações. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Hoje, então, nós vamos ver nesse texto que Jesus aproveita esse momento para incitar os seus discípulos à colheita. É isso que Jesus tem em mente agora. Ele está preparando estes homens. Ele está usando esse momento, dessa história, para falar com eles. Jesus diz para eles que é possível perceber o tempo da colheita. E Jesus faz um convite aos discípulos: ergam os olhos. Eu acho interessante esse texto, porque, e aqui é Edilson, capítulo 1, não está nas escrituras, tá bom? Mas quando eu entendo que Jesus fala assim: olha aí para cima, levanta os olhos, os campos estão brancos, porque eu não sei se você entendeu, mas essa narrativa fala de 2 acontecimentos concomitantemente. Eles são simultâneos. A mulher deixa o jarro de água, vai até a cidade falar com os seus conterrâneos. Jesus fica conversando sobre a marmita com os seus discípulos, tentando mostrar para eles que não é marmita que ele está falando. Enquanto isso, a mulher está lá na cidade falando para o pessoal: escuta, olha, vem comigo, eu encontrei
encontrei alguém lá, ele disse tudo a respeito da minha vida, não seguia ele, o Cristo, vem comigo. Então, enquanto Jesus está conversando no ambiente, a mulher está num outro, tentando arrastar uma galera com ela. E parece que quando Jesus diz para os discípulos, ergam os olhos e vede os campos brancos, ao meu entender, irmão, já era possível ver as pessoas vindo. Veja, vocês estão falando que eu tenho que comer, eu tenho outro assunto. Ergue os olhos, presta atenção em algo que é mais importante, com todo respeito à Dona Maria, a marmita da Dona Maria. Presta mais atenção nas coisas que vão durar mais do que uma refeição. O que eu quero que vocês entendam agora é que vocês precisam olhar para algo que vai durar a eternidade, não vai durar um momento. Porque comer uma marmita com os amigos é bom, mas a gente precisa comer pelo menos 3 vezes no dia, né? Tem gente que gosta das 5 refeições. Tem uns que vai para ceia lá na meia-noite, faz 6, tudo bem, cada um com seus problemas. Mas Jesus está dizendo, olha, tem algo melhor, tem algo maior, vocês precisam enxergar. Mas para vocês enxergarem isso, vocês precisam sair desse problema que vocês criaram, de que vocês foram buscar uma marmita e eu não quero comer agora. Que isso não é tão importante. Então quando Jesus diz para ele, olhem, levanta a cabeça, veja que os campos estão brancos. E é claro que os campos não estariam brancos, porque Jesus fala no texto, vocês dizem que faltam 4 meses ainda para colher. O que Jesus está dizendo aqui? Provavelmente Jesus está falando essa passagem aqui em janeiro, e a colheita é em abril, ou final de dezembro, ou janeiro, e a colheita é em abril. Jesus está falando, eu sei que faltam 4 meses para a colheita de vocês, mas também não é essa. Então o assunto não é sobre comida de marmita, o assunto não é sobre a colheita natural. Jesus diz para eles, olhem para onde vocês precisam olhar, vejam aquilo que vocês precisam ver. Levanta a cabeça, porque os campos importantes, eles já estão prontos para ser ceifados. Ou seja, Jesus vai começar a falar para eles, alguém plantou, e agora é hora de vocês colherem. Então, nós já sabemos aqui que os discípulos são ceifeiros. Jesus está convidando eles para uma profissão. Se vocês precisam ser ceifeiros agora. Agora nós precisamos descobrir nesse momento quem é que são os semeadores. Então hoje eu queria falar com vocês sobre 2 grupos, que são os semeadores e os ceifadores. Agora eu vou te dar uma outra notícia, tá bom? No reino de Deus só tem essas 2 profissões. Não tem outra. Ah, mas eu sou cantor. Você pode ser um ceifeiro cantor, um semeador cantor, mas não tem outra coisa para você fazer no reino de Deus. Não, mas eu sou pastor, então. Ou você é um ceifeiro, pastor, ou você é um semeador, ou você pode ser os 2. Nós vamos ver aqui que em alguns momentos os discípulos fazem as 2 coisas, semeiam e ceifam. Mas neste momento da história, Jesus está dizendo para eles o seguinte, eu preciso de vocês como ceifadores, porque já alguém trabalhou antes de vocês. Alguém plantou, ergue a cabeça e veja que os campos estão brancos para a ceifa. Então, quando você faz alguma coisa, quando você tem uma carreira, você obviamente precisa se esmerar naquilo que você faz, não é? Para o reino de Deus, irmãos, tem 2 carreiras para nós. Ou nós somos semeadores ou nós somos ceifadores. E nós precisamos nos esmerar nisso. Porque não há outra coisa a fazer no reino de Deus. Então, para você entender, todas as pessoas que são salvas por Cristo e chamadas por Cristo para viver no reino de Cristo são convidadas a se alistar no trabalho. Você tem 2 categorias de trabalho que você pode assinar lá que você quer fazer.
Você quer ser um ceifador ou você quer ser um semeador? Jesus está dizendo agora dois grupos. Ele vai dizer agora, vocês vão ceifar o que vocês não semearam. Quem semeou então, irmãos? Quem são os semeadores do texto? Nós veremos então aqui que Jesus mostra para os discípulos que alguém fez o trabalho, que alguém chegou antes e alguém semeou o que eles vão agora receber. Vamos voltar no verso 38? Olha aí o verso 38. Eu os enviei, está falando para os discípulos, eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então fica claro para nós que há dois semeadores nesse texto. O primeiro semeador se chama Jesus Cristo. Ele lançou a semente no coração da mulher samaritana. O primeiro que colocou a semente do evangelho ali foi Jesus na conversa com a mulher samaritana. E como é que ele fez isso? Como é que a gente pode aprender com Jesus a ser um semeador? Você já pensou? Porque Jesus é um mestre, por excelência. Tudo que ele faz e tudo que ele ensina é digno de ser aprendido. Tudo que ele faz e tudo que ele ensina é digno de ser vivido. Então essa relação dele com a mulher vai nos ensinar alguma coisa. Então se Cristo é um bom semeador, vamos olhar o que ele fez? Como é que eu posso semear o evangelho na vida de alguém? Como é que eu posso compartilhar a boa nova do evangelho com alguém? Como é que eu posso semear a história de Jesus na vida de alguém? Porque isso é ser semeador. É falar a respeito do evangelho. E às vezes a gente tem vergonha de fazer, medo de fazer. Ou às vezes a gente sempre dá a mesma desculpa que os grandes homens de Deus deram. Eu não sei falar. Moisés falou isso para Deus, quando Deus chamou Moisés. Moisés, eu preciso que você vá lá e tire o meu povo do Egito. Você vai ter que falar com o faraó para tirar o meu povo do Egito. Aí o Moisés viu a brecha e falou, eu não sei falar. Bateu na porta errada. O Senhor errou. Eu não sei falar. Quando Deus chamou Jeremias, que Jeremias falou para Deus, eu não sei falar, eu sou um menino. Eu não sei falar. Então essa é a desculpa da maioria de nós, quando Deus fala para nós, que nós temos um trabalho para Ele. Se nós somos semeadores, nós precisamos semear. E semear o quê? A palavra. Como que faz isso? Você tem que falar. E aí a gente fala, eu não sei falar. Olha o que Jesus usou para falar com essa mulher, para nos ensinar. Ele abordou a mulher com um assunto corriqueiro. Qual foi a abordagem de evangelismo que Jesus fez? Você pode me dar um copo d'água? Você sabe falar isso? Quem sabe falar, pedir um copo d'água? Deixa eu ver. Levanta a mão, gente. Vocês estão muito... Todo mundo aqui consegue dizer. Você pode me dar um copo d'água? Essa foi a primeira expressão que Jesus usou com a mulher. Qual era o interesse final de Jesus? Era a água? Mas ele achou um caminho. Quando a gente fala em evangelizar, gente, a igreja evangélica ensinou muito tempo de maneira errada. A gente saía com os folhetinhos na mão, domingo de manhã, batendo na porta das pessoas, atrapalhando, ou à tarde, elas assistindo Faustão, babando no sofá. A gente ia lá, batia na porta, a pessoa já saía zangada, né? E a gente achava que isso era o único meio de evangelizar. Porque a gente falava que lá na Bíblia, eles saíram de 2 em 2, de casa em casa. Mas a gente esquecia de um contexto cultural na Bíblia, que hoje a gente não tem o mesmo contexto cultural. Eu já achava muito difícil no Brasil, ultimamente, fazer esse tipo de trabalho. Por quê? No Brasil se tem muito condomínio agora. Como é que você entra no condomínio para bater na porta da pessoa? É possível? Não é. Aqui nos Estados Unidos é mais fácil ainda, né? Porque tem uma placa enorme assim, dizendo, não solicita. Não é isso? Você não pode bater na porta da pessoa.
Então nós vamos acabar não evangelizando mais, porque a única maneira de evangelizar, como Jesus ensinou nas Escrituras, sai de dois em dois, de casa em casa, bate na porta. Sabe como é fácil fazer isso? No Nordeste. Gente, é um barato fazer isso no Nordeste. Nas cidades pequenas do Nordeste. Eu já fiz isso em algumas cidades. Você bate na porta, a pessoa abre a porta e fala, vem, entra, quer café? Senta aí. Mas muitas vezes eu fiz isso na minha cidade, em outra cidade de São Paulo. Bati na porta, eu me lembro uma vez que eu bati no portão assim, um homem saiu, ele nem saiu, ele abriu a janela do quarto dele. Eu falei, moço, posso falar com você? Ele fez, já não quis que eu falasse com ele. Como é que eu vou alcançar aquele homem que eu bato na porta dele, ele abre a janela da casa dele e ele não quer falar comigo? Como é que Jesus ia alcançar uma mulher que a mulher nem esperava que Jesus falasse com ela? Porque ele era um judeu. Como é que nós podemos abordar pessoas? Então Jesus ensina. Ele falou sobre um assunto corriqueiro. Você pode me dar um contato? Amizade. Fazer laço com as pessoas. Estar perto delas. Era uma coisa que Jesus usava. A Bíblia descreve que Jesus muitas vezes estava rodeado de publicanos e pecadores. Meretrizes, publicanos e pecadores. Era o povo que ninguém queria estar, Jesus estava com ele. Qual é a finalidade que a gente tem quando a gente está com as pessoas? Já pensou sobre isso? Jesus tinha finalidade. Então ele abordou com uma pergunta. Segundo, ele ofereceu algo que só o Evangelho pode oferecer. Sabe o que você precisa para evangelizar uma pessoa? Você precisa oferecer algo para ela que ela não vai achar em lugar nenhum. Em nenhuma religião, em nenhum conceito de vida. Ela só vai encontrar no Evangelho. Você sabe de algo que só existe no Evangelho? Você sabe de uma boa notícia que só o Evangelho traz? Conte para as pessoas. Fale para elas. Não fique preocupado se ela quer ou não. Mas fale para ela. Isso é semear. Não tenha medo de perder a amizade. Não tenha medo de ela achar que você é um religioso, que você é um cara que leva mais a sério a religião do que devia, porque as pessoas hoje podem pensar isso da gente. Fale para ela. Há um presente. Jesus Cristo é um presente. E as pessoas precisam saber que ele não é só esse ícone histórico, ele é alguém que veio para salvar. Jesus diz, eu tenho uma água aqui, moça, para você. Você quer a água que eu tenho, que você não vai achar em lugar nenhum? Jesus ofereceu algo para ela singular. Evangelizar é isso, irmãos. É oferecer às pessoas algo que ela não vai encontrar em lugar nenhum. É por isso que às vezes o Evangelho irrita as pessoas. É por isso que as pessoas às vezes fogem do Evangelho. É por isso que muitas vezes as pessoas não gostam do Evangelho. Porque você fala que elas podem ser salvas pela graça. Elas não precisam fazer nada por isso. Porque Cristo já fez tudo por elas. Semear é oferecer algo que só o Evangelho pode dar. Terceira coisa. Jesus tirou dúvidas de quem estava ouvindo. Jesus ouvia as pessoas. Você, para evangelizar e semear na vida de alguém, você precisa ser um bom ouvinte. E aqui Jesus ouviu. E aquela mulher contou para ele. Escuta, eu queria saber onde é que adora. É aqui ou é lá no outro lugar? Eu tenho uma dúvida a respeito, eu preciso saber. Evangelizar é isso, é tirar as pessoas, às vezes, de problemas emocionais que elas estão com crises. E você pode semear a palavra certa para ela. E olha, gente, você não precisa ser formado em teologia, em psicologia, em filosofia, em história, em nada para fazer isso. A gente coloca, a gente assim como, não, eu não sou capaz, não, tem que ser o pastor, não, tem que ser alguém com mestrado, não, tem que ser alguém formado. Eu não vou mexer com ninguém que tem problema emocional, eu não sou psicólogo. Você tem. O
que as pessoas precisam. Semeie. Fale para elas. Há um segundo semeador nessa história. Sabe quem que é? É a mulher samaritana. Isso aqui é sensacional. Ela acabou de ouvir. Ela acabou de receber a ideia da água viva. Ela acabou de receber a revelação de que Cristo é o Messias. Sabe o que ela fez? Ela largou o que ela tinha para fazer. Será que aquela água era para o feijão? Será que aquela água era para alguém na casa dela que estava esperando uma água porque não tinha mais água? Não sei por que era aquela água. Eu sei que ela encontrou uma coisa muito mais importante. E ela saiu, irmãos, eu quero que vocês notem aqui. Uma coisa linda que o Evangelho fez, que a gente lê aqui, e às vezes a gente não percebe. Essa mulher saiu para falar com o povo dela. Um povo dela que, pelo contexto, a gente percebe, ela não era bem vista. Um povo que às vezes olhava para ela e dizia assim, não, aquela ali está no sexto casamento. Lembra que eu falei que pode ser que ela estivesse no sexto casamento porque ela não dava filhos aos seus maridos e eles tinham o direito de mandar ela embora? Talvez a sociedade olhasse para ela, ela é amaldiçoada, ela não tem filho. E talvez ela não tivesse muitos elos de amizade, mas agora ela tinha uma grande notícia que o povo dela esperava. E ela não ficou tipo assim, agora vocês vão ver, eu sei, vocês não sabem. Não conto para ninguém, não divido com ninguém. Vocês me trataram mal, agora eu sei, vocês não sabem. Não! Ela largou, ela correu para a praça. Ela disse, gente, tem um homem lá no poço. Eu não precisei falar nada para ele. Ele disse toda a minha vida. Gente, será que não é ele o Cristo? Será que o Messias chegou até a gente? A gente tem que olhar. Irmãos, evangelizar, semear, é você falar para as pessoas o que Jesus fez com você. Tudo que Jesus fez com você é uma semente. Semeie. Conte a sua história. Por que você ama Jesus? Por que você fala com Ele em oração? Por que você pega um livro como a Bíblia e acredita que ela é a palavra de Deus? O que causou de mudança no seu coração? Quem era você antes de Cristo? Quem é você depois dele? Fale para as pessoas, testemunhe. Chame os jovens para ouvir a sua história, os adolescentes, as crianças. Digam para eles. O que causou tanta mudança na sua vida? Ela foi ao poço sozinha, por não ser bem vista pela cidade. Agora ela volta e traz a cidade com ela para o poço. Olha que mudança! Essa mulher é a nossa segunda semeadora. Provavelmente você não sabe quem é Edward Kimball. Alguém sabe quem é Edward Kimball? Sabe, Márcio? Não sabe? Ninguém sabe quem é Edward Kimball. Agora, provavelmente você sabe quem é D.L. Moody. Quem sabe quem é Moody? Sabe? A irmã ali sabe. Não sabe. D.L. Moody é um dos grandes evangelistas americanos. É muito provável que Moody tenha alcançado milhares, centenas de milhares de pessoas. Moody evangelizava em Massachusetts, Nova York, Inglaterra. Era um homem muito usado por Deus. Moody fazia cultos nessa época que tinha 20, 30 mil pessoas para ouvir.
Mas você sabe quem é o Eduardo? O Eduardo Kimball foi um homem que entrou numa loja de sapato, no estoque da loja de sapato, e falou do Evangelho para o mundo. O Eduardo, não tem muita coisa na história sobre ele, mas ele evangelizou alguém que ganhou centenas de milhares de pessoas para Cristo. Você pensou já nisso? Não importa se você vai semear para centenas, se você vai semear para milhares, ou se você vai semear para uma pessoa. Mas, irmão, eu tenho certeza que haverá uma grande alegria no seu coração, se por causa da sua semente alguém chegar a Jesus Cristo. Você pode ser um Eduardo, você pode ser um novo Moody, Deus pode te usar para você ser. Não importa. O chamado de Deus para nós é para semear. Então, há dois semeadores aqui na história. Cristo semeou e a mulher semeou. Nós vamos ver que no final do texto Jesus semeia também para toda a cidade. Ele fica 2 dias ali e ele fala aos cidadãos. Segundo, os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os ceifeiros aqui são os discípulos. Eles não evangelizaram Samaria. Onde eles estavam na hora do evangelismo? Onde eles estavam? Na marmitaria. Eles estavam na Dona Maria. Imagina a fila que não estava lá para pegar a marmita. Eles estavam lá. Enquanto eles estavam preparando o rango, Jesus estava semeando. Enquanto eles estavam caminhando até Jesus, a mulher samaritana estava semeando. O trabalho aqui do ceifeiro é perceber o momento de colher os frutos. Ele tem que cuidar da lavoura. Enquanto um vai lá e põe a semente, o outro vem depois e cuida. Ele tem que cuidar da lavoura. O que o ceifeiro precisa fazer, irmãos? Ele tem que orientar. Ele tem que discipular. Ele tem que batizar. Ele tem que ensinar a palavra de Deus. Ele recebe uma pessoa crua no Evangelho e deve guiá-la até a maturidade. Então, o ceifeiro tem a sua parte importante. E, às vezes, o trabalho do ceifeiro é maior do que o trabalho do cara da semente. Vocês viram aqui na imagem? O camarada da semente estava lá e fez assim, né? Soltou uma semente. Pode voltar, Marcia, a imagem da semente? Olha lá. Ele soltou a semente. Quantos quilos ele estava ali do lado? Sei lá. Talvez uns... Hã? Mas uns 2 quilos ali, ele está semeando. Vai para frente. O ceifeiro, ele está com uma enxada na mão, ele está com o negócio lá para cortar, para limpar. Ele limpou antes, ele tem que tirar a erva da linha, ele tem que fazer um monte de coisa. Jesus disse para os camaradas aqui, escuta, semeamos, o fruto está vindo, erga os olhos, veja os campos brancos, porque agora vocês têm que participar da ceifa. A ceifa é você cuidar das pessoas. Irmãos, muitas pessoas convertidas pelas pregações de João Batista, de Jesus, estavam lá em Atos capítulo 2, quando diz que a igreja começou, e eles se reuniam de casa em casa, e eles aprendiam aos pés as doutrinas dos apóstolos. Era o chamado que Jesus estava fazendo para eles aqui, e ia acontecer depois. Essas pessoas precisavam ser congregadas, elas precisavam ser ensinadas, elas precisavam ser batizadas, elas precisavam ser orientadas em todos os aspectos de suas vidas, inclusive em como servir melhor ao Senhor. Então o trabalho do ceifeiro é mais árduo, é mais constante, dura mais tempo. Mas uma coisa que Jesus diz nesse texto que é maravilhoso, no versículo 36, ele diz assim, no final, se alegram o semeador e o ceifeiro.
Porque se nós estamos vivendo na lavoura de Deus, se nós estamos entendendo que isso aqui é a lavoura de Deus, que nós somos chamados para semear ou para colher, nós entendemos que Deus vai fazer tudo por meio de nós. Então, se você estiver na hora de semear, ou se você estiver na hora de ceifar, Deus quer fazer isso através da sua vida. Vocês conhecem um homem chamado John Patton? Alguém conhece o John Patton? Deixa eu ver a história dele. Eu acho que sim. Quem é? Fez o... O? Não é o que fez o Amazing Grace, tem o outro. Não. John Patton foi um missionário. Eu não sei se eu iria evangelizar onde ele foi. Provavelmente eu não iria. Só iria se Deus mandasse 2 anjos assim para me levar. Um em cada braço. E eu ia brigar com os anjos ainda. John Patton foi missionário nas ilhas próximas à Austrália. Ele evangelizou canibais. E o gordinho evangelizando canibais. Não ia dar muito certo. Mas John Patton tem uma história seguinte, que ele, uma das ilhas que ele foi, ele cavou um poço. Tem uma história linda, porque essas terras, em volta de muita água, a água vinha salobra. E todos os lugares que os índios iam cavar, as pessoas da terra, a água vinha ruim, eles não tinham água boa. E o John Patton orou ao Senhor e ele cavou um poço. E a água do poço do John Patton era excelente. E aí ele teve um ponto com as pessoas. Porque as pessoas iam pegar água onde? No poço do missionário. Do homem branco. E quando as pessoas iam ali, ele dava água, conversava, e acho que ficava meio de longe, com uma mão na garrucha. Mas ele começou, e ele passou anos ali em uma dessas tribos, e sabe quantos homens ali se converteram? Nenhum. John Patton semeou anos ali. E ele foi embora. E o filho do John Patton foi embora também, fez faculdade. Depois da faculdade, eu vou voltar a morar lá na ilha que meu pai morou, quando eu era pequeno. E diz a história que o filho de John Patton voltou. E ele colheu várias pessoas para Cristo, que o pai dele tinha semeado. Então pode ser que você jogue a semente e não veja. E alguém vai colher. Pode ser que alguém que você vai colher, não foi você que jogou a semente. Mas o trabalho de Deus é esse. Nós somos chamados para fazer 2 coisas no reino: semear e colher. Semear e colher. Eu quero terminar com o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 4 e 9. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, no seu celular, no seu smart. Aqui o apóstolo Paulo traz a mesma referência, mas ele muda a figura de linguagem. Ele não fala plantar e colher, mas ele fala sobre plantar e cuidar. Ele diz: eu plantei, o Apolo regou. Então, o ceifar e o regar é o mesmo, é o cuidar. É levar até o momento que a pessoa está pronta, né? Olha o que Paulo diz. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um recebe a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho.
Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está conversando com a igreja que estava meio propensa a escolher um líder. Tinha um grupinho do Paulo, tinha um grupinho do Apolo. Em outro momento ele vai escrever que tinha um grupinho do Pedro. O Pedro nem tinha passado muito por lá, mas a fama dele chegou, o pessoal disse: eu sou Pedro. E aí Paulo diz: gente, vocês estão errados, vocês estão com uma visão humana, mesquinha e mundana de escolher líder, de escolher uma pessoa que vocês querem se aproximar e outra que vocês querem se distanciar. Esqueçam isso, cada um tem um trabalho. Cada um de nós tem um trabalho no reino de Deus, mas Deus é quem vai fazer todas as coisas por nós. Sabe por quê? Porque a lavoura é dele e ele que está interessado nisso. Jesus diz: o trabalho que eu tenho para fazer, a comida que eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a vontade que a gente precisa aprender. Sendo ceifeiros ou sendo semeadores. Todos nós que conhecemos ao Senhor Jesus e fomos salvos por Ele, fomos colocados para servir, como ceifeiros e como semeadores. Em alguns momentos seremos semeadores, em outros momentos seremos ceifadores, mas em todos os momentos, a glória é de Deus. É Ele quem vai nos usar. É Ele quem vai mostrar para você qual é a conversa que você tem que ter com alguém. Se você tiver a intenção no coração de levar Cristo a alguém, Deus vai mostrar para você como você pode fazer isso. Mas saibam que você foi chamado para semear ou para ceifar. Se você já teve a oportunidade de semear a palavra na vida de alguém e viu ela se render a Cristo, se você já decidiu, se dedicou a alguém que conheceu a Cristo e que precisava de alguém para cuidar dela, você já sabe o que é isso. Você sabe que você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Seja como o Edward, que foi falar lá na sapataria. Seja como o Moody, que Deus ungiu e deu a ele capacidade para falar para 20, 30 mil pessoas de uma vez só. Todas as formas de semear é o Senhor que vai fazer. Todas as formas de colher é o Senhor que vai fazer. Mas Ele quer pessoas disponíveis, que digam para Ele: eis-me aqui. Eu sei que eu preciso semear e ceifar, para a Tua glória e para o Teu louvor. Se Cristo entrou no teu coração e assumiu a sua vida, você não pode fugir do chamado que Ele tem para você. Só tem 2 empregos. Não tem outro. E Ele te chamou para fazer parte disso. Amém? Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela história da mulher samaritana. Obrigado pela mudança que o Senhor causou na vida desta mulher. Obrigado pela disposição que ela tem de partilhar aquilo que recebeu. Obrigado pela vida dos discípulos, que entenderam que precisavam olhar para cima. Que depois, lá em Atos, vemos que eles voltam para Samaria. Que há uma igreja ali, e as pessoas são cuidadas. Obrigado, Senhor. E eu sei que o Senhor nos chamou, cada um de nós aqui, para fazer parte disso. 2000 anos depois, estamos nós aqui, semeadores e ceifadores. Semeadores e ceifadores. Às vezes semeamos para 1, para 2, para 5, às vezes para 100, 200. É o Senhor quem nos dá as sementes. Ajuda-nos a cumprir o Teu propósito. Usa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém.